Amados, me fizeram uma proposta para trazer uma mensagem com o tema, o chamado do crente para missões. Imaginei eu que o sentido e o objetivo desse tema estava relacionado ao chamado para missões do crente que não tem necessariamente uma função, um cargo, uma ordenação ou coisas do tipo. Então eu vou utilizar aqui um termo, uma nomenclatura para com que vocês compreendam de quem eu estou falando. Eu vou falar aqui e vou utilizar a nomenclatura de nome crente comum. Não que haja um crente diferente do crente comum, mas é só para com que vocês entendam que o crente comum é aquele indivíduo que não foi ordenado, que não é um pastor, que não é necessariamente um missionário enviado pela igreja, ou um evangelista que foi separado pela igreja para exercer essa função. O crente comum é uma pessoa como vocês, que estão aí, que confessam e professaram Cristo Jesus como Salvador da vida de vocês, e que tem também um compromisso missional, um compromisso de fazer missão, um compromisso de evangelização, um compromisso de propagação da palavra. Então imagino eu que o tema ele tem esse intento, ele tem esse objetivo, de falar sobre o chamado para missões do crente comum. O crente comum também faz missões. O crente que não foi ordenado, que não foi separado para missionário, evangelista ou pastor, também ele tem o ofício de evangelizar, de propagar as boas novas, de falar da virtude daquele que nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então eu quero que vocês abram as Bíblias de vocês em João capítulo 4. Eu quero utilizar uma pessoa como exemplo para esse fato. Uma pessoa que vai destruir aqui nessa noite muitos das nossas desculpas que nós damos para não evangelizarmos, para não fazermos missão. João capítulo 4, nós vamos ler primeiramente do versículo 28 ao versículo 30, em seguida nós vamos ver do versículo 39 ao versículo 42. Se você abriu, quero que você curve a sua cabeça, para com que possamos orar juntos. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, nós estamos nessa noite, aqui nesse lugar, para celebrar o Teu nome, para Te glorificar como o Senhor é merecedor, e para, ó Deus, enaltecer, ó Deus, a Tua majestade por meio desse culto que foi preparado, por esses jovens, ó Deus, para com que o Teu nome seja bendito e glorificado, assim como o Senhor é merecedor. Pedimos a Tua bênção também sobre esse tempo, Pai, de reflexão, por esse tempo, ó Deus, de compartilhar da Tua palavra. Te suplico a capacidade do Teu Espírito Santo sobre a minha vida, para transmitir com clareza a Tua palavra e o Teu Evangelho, e também suplico, ó Deus, a capacidade do Teu Espírito Santo sobre os Teus filhos, para ouvirem, se atentarem, aprenderem e colocarem em prática tudo aquilo que aqui nós iremos ministrar. Seja conosco e nos abençoe para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Queridos, como aqui falamos, eu quero e trouxe aqui esse exemplo de uma crente comum, uma pessoa que estava em uma condição essa que mesmo assim ela fez missão, e através dessa atitude que ela teve, ela destruirá inúmeras desculpas que nós damos para não evangelizar, inúmeras desculpas que nós geramos e proclamamos para justificar a nossa inatividade na obra missional de evangelização. Vamos ler João 4, versículo 28 ao versículo 30. João 4, do 28 ao 30, depois vamos para o 39. Diz assim a palavra, versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Vamos pular para o versículo 39 agora. E diz assim o texto: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, creram em Jesus, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com ele, e ficou ali 2 dias, e muito mais creram nele por causa da sua palavra.
E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Queridos, certamente vocês conhecem essa cena, esse episódio, de que Jesus, um certo dia, ele se encontrou com uma certa mulher, e certa mulher conhecida e apresentada nas Escrituras como samaritana, uma mulher que teve vários maridos, e aquele a qual ela estava no momento não era dela, em que Jesus, ao encontrar com ela, pede para com que ela dê para ele água, e ela, pasma, disse: mas como assim tu me pede água? E ele disse: se tu soubesse quem está te pedindo água, tu era que pedirias a mim, porque eu posso te dar uma água que aquele que dela beber jamais terá sede, e uma água que jorra para a vida eterna. Certamente vocês conhecem esse episódio. E essa mulher, ela tinha suas limitações. Essa mulher, ela não conhecia esse Cristo, ela não conhecia esse Senhor. Mas naquele momento ela teve conhecimento com o Salvador das vidas, com o Salvador das almas, com o Senhor de todo o universo, com o Criador de todas as coisas. E naquele mesmo momento em que ela ali teve um encontro com esse Senhor, e que esse Senhor salvou a sua vida, ela se tornou uma das maiores missionárias que a Bíblia nos relata. Uma mulher que teria todos os motivos para não propagar, para não evangelizar, para não pregar, para não divulgar, para não falar do Cristo. Uma mulher que teria inúmeras razões e inúmeras justificativas que muitas vezes eu e você utilizamos para não pregar o Evangelho, mas que contudo fez diferente. Mas que contudo, no momento em que ela conheceu o Salvador, ela se dispôs e pregou e anunciou as virtudes do Senhor. Então, amados, o meu intuito aqui é destruir, através do testemunho dessa mulher, todas as desculpas que damos a Deus para não evangelizarmos como devemos. Eu quero utilizar ela como exemplo, para com que vocês sejam constrangidos e confrontados com o exemplo dessa mulher, e que todas as desculpas que certamente talvez você já usou um dia para não evangelizar, seja destruída e caia hoje por terra. Hoje, amados, a grande maioria dos crentes que não evangelizam vivem confortavelmente nessa prática. Eles não evangelizam e ficam confortáveis em não evangelizar, em não propagar, em não pregar o Evangelho. E isso porque eles criam para si desculpas aparentemente plausíveis, que não tem nenhuma base nas Escrituras Sagradas. Talvez você seja uma dessas pessoas, confortáveis em não pregar, em não propagar, em não divulgar. E talvez você viva esse conforto, não viva um incômodo profundo, porque você conseguiu achar para você uma ótima desculpa para você não divulgar o Evangelho. Talvez você encontrou uma ótima desculpa para com que você não tenha uma vida missional. E aqui, queridos, eu quero destruir 4 desculpas que geralmente nós utilizamos para não pregar o Evangelho. A primeira desculpa que damos para não evangelizar está no início da nossa fé. E essa desculpa geralmente é a desculpa que vai nos prejudicar em médio e longo prazo. Iniciamos dando essa desculpa e não temos noção de quão nociva ela é e de quão prejudicial ela é para o nosso futuro. E a primeira desculpa que damos é: sou novo convertido, aceitei a Cristo Jesus há pouco tempo, então por isso não tenho habilidades para pregar, por isso não devo pregar, porque eu não tenho conhecimento suficiente para tal. Entenda, pastor, entenda, irmão, eu não evangelizo por consequência de ser um novo convertido, de ter nascido novamente agora. E como exemplo dessa grande missionária, amados, essa desculpa cai por terra, porque ela era uma nova convertida, mas mesmo assim foi pregar o Evangelho. Ela tinha acabado de conhecer o Salvador de sua alma, mas mesmo assim ela se dispôs, saiu do seu lugar e foi divulgar as virtudes daquele que a salvou. Aqui ela destrói essa desculpa que nós utilizamos. É a desculpa que geralmente nasce no início da nossa fé. Nós já iniciamos a nossa caminhada cristã muito mal,
Porque geralmente nós temos uma boa desculpa para justificar o fato de não evangelizarmos. Sou novo convertido. Mas não foi isso que ela fez, ela foi, ela saiu, ela ouviu, ela compreendeu, ela creu nesse Senhor e foi propagar, e foi divulgar, falando aquilo que de fato ela já sabia, ela já conhecia. Por isso, queridos, aprendam, Deus também usa os novos convertidos em seu plano de evangelização. Essa nova convertida, ao ouvir, ao crer, ao confessar Jesus como o Senhor da vida dela, foi, pregou, e pessoas a qual ouviu essa mulher se converteram e creram também em Jesus como Senhor. Jesus também usa os novos convertidos. Se você se converteu há 6 meses, Jesus te usa. Se você se converteu há apenas 1 ano, Jesus te usa. Se você se converteu há 1 dia, Jesus te usa. Se você se converter depois dessa mensagem, pode propagar o Evangelho, porque Jesus te usa. Jesus também usa os novos convertidos. Amados, o único pré-requisito que se exige para evangelizarmos é conhecermos o Evangelho. É o único pré-requisito. Então você não pode colocar a nova conversão, o novo nascimento, como desculpa para não ir. Porque o único pré-requisito que você precisa ter para com que você pregue o Evangelho é conhecer o Evangelho. E todo homem genuinamente salvo tem o conhecimento do mesmo. Por quê? Porque para com que eu seja salvo eu preciso crer no Evangelho. E eu só creio no Evangelho se eu conhecer o Evangelho. Logo, todo crente que foi salvo, ele conhece o Evangelho, porque ele só é salvo porque creu nele. O que você sabe, o que você conhece, o que você aprendeu para com que você tivesse uma nova vida, um novo nascimento, é suficiente para com que você evangelize. É suficiente para com que você faça missões. Foi o que essa mulher disse. Ela falou: vede, venham, vejam, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura esse não é o Cristo? Venham, ele tem todas as características do Cristo, do Senhor, do Salvador. Ela sabia somente disso. O único conhecimento que ela tinha a respeito de Jesus era a experiência que ela teve pontualmente ali naquele lugar com ele. E isso foi suficiente para ela anunciar o Evangelho e pessoas crerem em Jesus e serem salvos da condenação eterna. Você, cada um de vocês, tem conhecimento suficiente porque um dia creram no Evangelho para pregar o Evangelho. Talvez pregue de uma forma bem resumida, bem simples, bem simplória, mas contudo, isso é suficiente para com que uma vida seja salva através da sua vida por meio do poder do Espírito Santo. E por isso, queridos, e é por isso que Jesus não disse: ide, aprenda e pregue. Foi isso que ele falou. Não foi isso que ele estabeleceu para a grande comissão: ide, aprenda e pregue. Ele só falou: ide e pregue. Por que ele só falou ide e pregue? Porque ele entende que todos aqueles ali que estão o ouvindo têm conteúdo suficiente para pregar, para divulgar, para propagar. Por isso você sabe o suficiente para com que uma vida seja salva através da mensagem dita por você. Não se exima: eu sou novo convertido. E geralmente nós iniciamos com essa desculpa e vamos, depois do processo, arrumando outras, porque não iniciamos o processo prático de evangelização que deveríamos iniciar no início da nossa fé. E é justamente por não entendermos isso que se inicia a nossa maratona de neutralidade na evangelização. Os crentes hoje são assim. Eles já iniciam a vida cristã deles neutros na obra missional. Por quê? Porque de cara já vem essa desculpa: eu sou novo convertido. Então ele já vai se adaptando ao comodismo, à neutralidade, à não evangelização, a não cumprir a missão que ele também foi chamado para fazer, foi vocacionado para fazer. E isso porque, se desde o novo nascimento não existe em mim um compromisso real com a evangelização, a probabilidade de eu ter um envolvimento missional no futuro é mínima. Se no início, queridos, se naquele momento em que existe em você o sentimento do primeiro amor, o fervor inicial da fé por conhecer Jesus, já não existiu o hábito, já não existiu um compromisso com a evangelização, depois, quando você ficar maduro na fé, a probabilidade de você ser intenso na evangelização é mínima. É mínima. A formação cristã, amados, é como a formação pessoal. É de criança que é formado o nosso caráter, personalidade e hábitos.
Formação cristã também. Os seus hábitos, o seu caráter espiritual, os seus costumes espirituais vão vir desde o início da sua fé. Então, se no início da sua fé você já não se envolve diretamente com a evangelização, certamente no final das contas, para com que você desenvolva essa habilidade ou essa capacidade ou esse costume, vai ser muito mais difícil. Se eu desenvolvo o hábito de evangelizar desde o novo nascimento, dificilmente eu farei força para viver essas realidades de forma corriqueira em minha vida no futuro. Se você, assim que inicia a sua fé, já começa a falar, já começa a propagar, já começa a divulgar, dificilmente, queridos, vocês vão ter dificuldade de fazer isso quando estiver maduros. Mas se você não tem o hábito, desde o início da sua fé, de pregar, de falar, de divulgar, depois de 3 anos, de 4 anos de convertido, para com que você faça isso é um grande esforço, é uma grande dificuldade. Existem inúmeras barreiras. Por quê? Porque não é hábito, porque não é costume, não é algo prático que você corriqueiramente fazia e fez na sua vida. Precisamos compreender, amados, que não existe nada na vida comum do cristão que seja cobrado somente depois de um período da conversão. Nada na vida comum do cristão que é cobrado somente depois de um período de conversão. Ah, pastor, eu não jejuo, por quê? Porque eu ainda sou um novo convertido. Eu acredito que é só depois de 6 meses que eu posso viver essa realidade. Ah, pastor, eu não tenho uma vida intensa de comunhão, de oração com Deus. É porque, pastor, o senhor tem que entender, eu sou um nascido agora, um novo nascido. Meu novo nascimento foi recente, então o senhor tem que me entender. Eu sei, amados, que a vida cristã é um progresso, e é um processo. Eu entendo isso. Quando a pessoa ela se converte, ela vai entrar e ser submetida a um processo de crescimento gradual. Isso é completamente compreensível. Mas existem muitas pessoas que justificam o não esforço, a não diligência, o não serviço por consequência de estar no processo. Não investem em força para ser santos, não investem em forças para se santificar, não investem em forças para orar, porque vem com essa desculpa dizendo, pastor, eu estou no processo, o senhor tem que entender. Eu estou vivendo essa vida de pecado porque eu estou no processo, o senhor tem que entender. Eu me converti há pouco tempo. Eu sei que acontece assim com muitas pessoas, mas tem pessoas que não se esforçam como deveriam e utilizam isso como desculpa para não progredirem assim como devem progredir. Então, amados, não existe um tempo, olha, é a partir de 1 ano, é a partir de 3, é a partir de 4 anos que eu vou sair para evangelizar. Por quê? Porque a vida de evangelização na história da trajetória cristã só se dá por consequência de um tempo que se passa. Não existe nada próprio para a vida cristã que vem depois de muito tempo da conversão. Tudo da vida cristã deve ser vivido logo, e a evangelização assim também é. Não é só depois de um tempo, depois de 3 meses eu evangelizo. Ah, pastor, depois de 6, depois de 1 ano. Não, isso faz parte da vida cristã. Isso tem que ser parte da minha vida, isso tem que ser parte da sua vida. A segunda desculpa, queridos, que geralmente nós damos para não evangelizar é, eu não devo evangelizar, porque isso é função de missionários. Essa igreja já tem missionários. Eles cumprem com esse papel, eles cumprem com essa função. Então eu me eximo de minha responsabilidade. E como exemplo aqui, queridos, da samaritana, essa desculpa é destruída, porque mesmo sem ser ordenada ou enviada formalmente a evangelizar, ela assim fez. Você não vai ver nem Jesus dizendo para ela, vá, pregue. Você não vai ver Jesus dizendo, vá e divulgue. Ela larga tudo, ela abandona tudo e vai falar do evangelho. Deixando claro para mim que a desculpa que você e eu muitas vezes damos, dizendo não somos ordenados, por isso não evangelizamos, deixa esse papel com os missionários, com os evangelistas e com os pastores da igreja, cai por terra. Porque ela simplesmente foi, sem ninguém mandar, sem ninguém ordenar, sem nenhuma junta eclesiástica dizer, você agora será enviada para lugar tal, para viver tal realidade, para fazer tal obra, tal missão. Ela simplesmente foi. Porque a evangelização estava em seu coração. Embora exista, amados, homens vocacionados para a função de evangelista, a obra de evangelização não se restringe a eles. Nós sabemos que existem pessoas que são vocacionadas. A Bíblia diz que Jesus deu uns para evangelistas, homens que irão viver dessa realidade. Mas isso não quer dizer que por consequência de eu não ser um evangelista ordenado,
eu não tenho também como obrigação prática de viver a obra da evangelização. Então, amados, nós sabemos, tem pessoas vocacionadas, separadas para isso. E a diferença em alguns casos é somente de intensidade, disponibilidade ou até mesmo de capacidade, mas não de obrigatoriedade. A diferença que existe entre um crente comum e um evangelista não é a obrigação que um tem e o outro não tem, não, todos os dois têm. Todos os dois têm a missão de propagar, de divulgar, de falar das boas novas do Salvador, todos, sem exceção. A diferença está relacionada à intensidade, a diferença está relacionada em alguns casos à capacidade, porque o evangelista que é separado para isso, que é ordenado para isso, que é enviado para isso, ele terá certamente mais tempo, ele terá certamente um pouco mais de habilidade, mas a obrigatoriedade recai sobre todos nós, sobre o ordenado e o não ordenado. Todos fazemos parte funcional dessa missão. O que vemos nas Escrituras é uma participação ativa dos crentes comuns no processo da evangelização. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 11, do verso 19 ao verso 21. Atos 11, do verso 19 ao verso 21. Olha o que a Bíblia diz aqui. Olha aqui os crentes comuns fazendo parte do processo. Ah, pastor, evangelização é só para pastores, para evangelistas, só para gente que está sendo remunerada, escolhida, que foi eleita e separada para isso. Mas olha aqui, um exemplo prático em Atos, capítulo 11, que não é só para esses. Olha o que a Bíblia diz, versículo 19. E os que foram dispersos pela perseguição, quem são esses? Os discípulos, de modo geral. Não necessariamente os apóstolos, mas os discípulos de modo geral. E os que foram dispersos pela perseguição que se sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens, chíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos e anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número se converteu ao Senhor. Crentes comuns, pessoas como nós, foram dispersos e indo pregavam, e indo divulgavam, e indo falavam, e o Senhor foi com eles, e muitas pessoas foram salvas. Eles podiam se condicionar ao fato de, eu não vou porque eu não sou um evangelista, eu não prego porque eu não sou ordenado, porque minha igreja não me enviou. Mas eles entendiam aquilo que eu e você precisamos entender, que a missão da evangelização, que a missão da igreja de propagar as virtudes é para todos, é para mim, é para você, é para qualquer um. Mas infelizmente, amados, a igreja tem vivido uma apatia evangelística nos últimos dias. Isso, infelizmente, se deu porque a mesma profissionalizou a evangelização. É isso que tem acontecido na igreja. A igreja profissionalizou a evangelização. Somente alguns vivem essa realidade, somente alguns praticam essas coisas. Somente alguns estão separados para propagar, proclamar as virtudes do Salvador. É triste isso. Porque nós não podemos ter essa ótica, nós não podemos profissionalizar aquilo que faz parte de todos, da missão de todos, da função de todos. Só evangeliza na igreja agora quem recebe para executar. Infelizmente tem acontecido isso. Ele recebe para executar, então ele evangeliza, e eu me restringo. E os outros, porque pagam, se acham no direito de se exonerar. Eu faço missões, eu prego, eu divulgo, como? Eu pago. Eu pago para com que alguém faça comigo. Eu não estou dizendo que isso é errado. É necessário. Nós temos a necessidade de termos missionários que vá para os campos. Nós temos necessidade de termos pastores remunerados e que trabalhem integralmente se dedicando para a obra do ministério. Isso é necessário. Mas o fato de eu contribuir com esses acontecimentos não justifica o fato de eu me exonerar da minha função de propagador. Obviamente que você, por não ser vocacionado para evangelista, para pastor e coisa do tipo, vai ter seu trabalho, vai ter suas coisas.
Obviamente que você não vai, por ter o seu trabalho, suas obrigatoriedades, suas funções, sair e ir lá para a Atalaia do Norte, para pregar, porque você tem suas funções aqui. Mas você tem o dever de indo pregar o Evangelho. É o que o Senhor Jesus diz. Indo pregar o Evangelho. Você vai para a sua faculdade, indo pregue o Evangelho. Você vai para a sua escola, indo pregue o Evangelho. Você vai para o seu trabalho, indo pregue o Evangelho. Você se relaciona com pessoas na sua rua, indo pregue o Evangelho. Você utiliza as redes sociais, indo pregue o Evangelho. Nós temos que. Obviamente que você não necessariamente irá sair, irá ser enviado, mas você tem a função, você tem o dever de que todas as pessoas que lhe circundam ouçam o Evangelho através da sua pessoa, através da sua vida. Obviamente, queridos, que existem atividades que se restringem aos enviados, mas contudo a obra da evangelização não dispensa os não ordenados. A obra da evangelização não lhe dispensa. Tem os enviados, tem os evangelistas, tem os pastores, tem os ordenados, mas você não está exonerado e não está excluído desse dever de evangelizar. Amados, os que amam de verdade o Evangelho e amam também a propagação do mesmo, anunciam as boas novas, independentemente da condição a qual estão inseridos. É isso que eu falei para vocês aqui um pouco atrás. Infelizmente as pessoas têm profissionalizado a propagação do Evangelho. O que acontece? O que tem acontecido hoje? As pessoas dizem: eu quero ser missionário, eu quero ser pastor, e o indivíduo não evangeliza, ele não prega, ele fica esperando o momento em que a igreja reconhece ele como tal, e depois que a igreja reconhece e envia, ele vai viver a obra do ministério. Ele espera a igreja levantar sustento, e quando a igreja levanta sustento, a partir de então, ele vai pregar. Por quê? Porque a obra da evangelização tem se tornado profissão, e a verdade não é essa. Nós temos que viver a evangelização porque é nosso dever. Não minta para si mesmo, queridos. Amados, os que amam de verdade o Evangelho e amam também a propagação do mesmo, anunciam as boas novas, independente da condição a qual estão inseridos. Não minta para si mesmo, dizendo que quando lhe derem condições, você iniciará sua maratona de evangelização, porque aquele que de fato deseja viver essa missão, ele a realiza, mesmo que para isso ele precise gerar sua própria provisão. Quem ama a propagação do Evangelho, se precisar de recursos para assim fazer, e se ninguém lhes der esse recurso, ele dá um jeito de conseguir para ele fazer. Não fica esperando as pessoas lhe dar, para com que ele comece a fazer. O que ama faz. Independentemente da condição que ele está inserido, independentemente se tem recursos ou não, ele vai, porque o Evangelho está no coração dele, porque ele entende a importância de fazer com que as pessoas conheçam a palavra da salvação. Foi o que Paulo fez. Perceba que o que ele diz em 1 Coríntios capítulo 9, verso 12, esse texto de 1 Coríntios 9, ele está falando a respeito de recursos. Ele está aqui reivindicando o direito que ele tem de receber a provisão pelo serviço que ele realiza. Ele está dizendo: olha, eu prego, eu falo, eu faço, eu executo, eu trabalho, e eu devo, ou melhor, eu tenho o direito de receber o meu sustento, de eu receber a minha provisão. Mas olha que no meio desse processo, no meio desse diálogo, ele fala. Perceba aqui no versículo 12, de 1 Coríntios capítulo 9, ele diz assim: se os outros participam desse poder, que poder é esse que ele está falando? Que contexto é esse? É o poder de viver do Evangelho, o poder de receber para trabalhar na obra do ministério. Ele está dizendo: se outros participam desse poder, se outros recebem para trabalhar no ministério sobre vós, por que não? E mais justamente nós, porque nós não recebemos também, que cuidamos de vocês, que pregamos para vocês, que divulgamos o Evangelho para vocês, porque nós não merecemos também receber. Mas ele continua dizendo, ele reivindica o direito dele, mas ele continua dizendo e fala isso: olha, mas nós não usamos desse direito. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo: olha, se eu prego o Evangelho, se eu ensino para vocês, eu preciso receber também recursos para me manter. Mas Paulo, como entendeu
se ele fosse reivindicar esse direito, isso poderia impedir a propagação, a divulgação e a expansão do evangelho como foi expandida. Ele diz: mas nós não usamos esse direito, antes suportamos tudo, trabalhamos por nós mesmos, levantamos os nossos próprios recursos, nos autossustentamos, para não pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. Paulo está dizendo: se ninguém paga para nós pregarmos, nós vamos atrás do nosso sustento para nós anunciarmos, porque o evangelho está no nosso coração, é nosso dever, independentemente se nós recebemos para isso ou não. Amados, os 4 primeiros anos do meu ministério pastoral, porque nós temos 3 anos e pouco na nossa congregação do Guajiru, mas eu pastoreei uma igreja por 1 ano. Os 4 primeiros anos do meu ministério pastoral, foi eu que banquei, e não somente custeei a minha pessoa, a minha vida, mas contribuí de forma relevante na minha comunidade de fé, para com que ela avançasse, porque quem ama o evangelho, independentemente da condição que ele está inserido, ele prega o evangelho, nem que para isso ele precise se esforçar um pouco mais, para fazer com que o evangelho seja divulgado, e hoje não é isso que acontece. Pessoas se condicionam a esperar ser enviado, ser levado, temos que fazer, função de todos nós. Falo isso, amados, para dar exemplo para vocês, de que o serviço missional não pode ser dependente do valor que investe em nós, mas é completamente dependente do valor que damos à propagação do evangelho aos perdidos. O que você precisa para evangelizar não é que alguém invista na sua caminhada ministerial. O que você precisa para evangelizar é dar valor a esse evangelho que salva pessoas e que salvou sua vida. Quanto vale para você a salvação de um perdido? Responda isso. Quanto vale para você, querido, Deus ser glorificado na anunciação do evangelho? Quanto vale? Será que realmente você está dando o valor devido por essas coisas? Se vale pouco, você se acomodará onde está, mas se vale muito, você se levantará e evangelizará. Você não parará, você irá avante, independentemente se você precisa fazer um absurdo esforço. Quanto vale a evangelização para você? Será que tem valor? O evangelismo, amados, não pode ser para nós uma agenda eclesiástica. O evangelismo deve ser para nós uma missão de vida. E é isso que tem acontecido muitas vezes nas igrejas. Pessoas que só evangelizam com data marcada. É o dia do evangelismo. O indivíduo passou 1 ano sem evangelizar, mas no dia do evangelismo ele está lá. Eu evangelizo. Não pode ser assim. É interessante, na nossa igreja tem a data marcada. Todos os sábados são os dias que nós saímos para evangelizar, para falar, para ter um relacionamento pessoal de evangelização com as pessoas que são perdidas. Tem a data, mas não pode se restringir à data. Evangelismo não é somente uma agenda da minha comunidade de fé, ela precisa ser um estilo de vida. A evangelização precisa ser hábito. É encostando perto de pessoas, é conhecendo pessoas novas e anunciando o evangelho, e falando da salvação, e falando das boas novas de Deus. Terceira desculpa e penúltima, geralmente nós damos: eu não posso evangelizar porque eu não tenho bagagem teológica para isso. Eu não posso porque eu não tenho um conhecimento tão aguçado, tão apurado, teologicamente falando, para com que eu faça essa obra. E com o exemplo dessa mulher, amados, essa desculpa é extinguida, porque mesmo sem formação alguma, ou até mesmo um discipulado prévio, formação mais simples de um cristão é um discipulado, mas mesmo sem formação e sem um discipulado prévio, por mais raso que seja, essa mulher foi pregar o evangelho. Ela ouviu ali. Mas pastor, eu não tenho bagagem. Não justifica. Essa mulher pregou o evangelho e pessoas creram em Jesus, mesmo sem uma preparação acadêmica, mesmo sem um dos mais rasos discipulados que porventura ela viesse ter. Não teve tempo para isso, mas contudo ela se comprometeu com a missão, ela se comprometeu com a evangelização, e pessoas foram salvas através da vida dessa mulher. A sensação que eu tenho, amados, é que muitas pessoas só irão vivenciar suas funções missionais quando forem formalmente reconhecidas e enviadas por suas igrejas como tais.
Essa é a minha sensação. É triste isso. É triste ver pessoas em seminários, passando 5 anos, somente lá, estudando, e não praticando aquilo que deve praticar. Ele também tem vida, ele também tem história, ele também tem contato com pessoas. Mas por que o início do ministério só se dará depois que tiver uma formação? Por que o início do ministério só se dará quando a igreja reconhecê-lo? É triste isso. É justamente isso que nós temos visto nos seminários e nas igrejas nos dias de hoje. Um monte de pessoas se preparando, mas pouquíssimas pessoas executando. Pode ter certeza, queridos, que esse indivíduo mesmo, após a formação, esses mesmos indivíduos, após a formação, não serão fiéis aos seus ministérios. Pois quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Não é. Não estou dizendo que a gente não deve estudar. Estou falando isso. Entendo que é importante e é relevante. Mas os nossos estudos têm que estar em paralelo com os nossos serviços. Eu preciso me qualificar, eu preciso me habilitar, mas contudo, na medida que eu vou me qualificando, eu vou trabalhando, eu vou fazendo. Na medida que eu vou conhecendo mais, eu vou ensinando. E não somente em um dado momento em que tudo vai acontecer e se iniciar. No ministério missional do crente comum, não existe faixa de largada. Só depois de um tempo é que eu vou largar. Não, a gente larga esse ministério assim que nós somos salvos por Cristo Jesus. Então pode ter certeza que esse indivíduo, nem depois da formalização ele vai viver o seu ministério como deve viver. Porque quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Quem não é fiel no pouco conhecimento que tem, quando tiver muito também não será fiel. Esse conhecimento que muitas vezes eles têm, é tão somente para ensoberbecê-los, para colocar os outros em uma condição inferior à dele, por ele saber mais, por ele ter uma formação, e não para fazer Cristo glorificado através do chamado que Deus fez para a vida dele, porque ele não ama o ministério, porque se ele amasse o ministério, ele fazia em paralelo, ele fazia independentemente, ele não estagnaria, ele trabalharia em paralelo com o estudo, com o crescimento, com o desenvolvimento teológico, intelectual que ele tivesse. Lucas 16:10, a Bíblia diz, isso não é o que digo, é a Bíblia que diz, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito, mas quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Se você é infiel com pouco conhecimento, não é quando você tiver muito conhecimento que você vai ser fiel ao Senhor na obra da evangelização. Não há desculpa, é porque falta isso, é porque falta aquilo, é porque falta condição, é porque falta capacidade, é porque falta intelectualidade, é porque falta isso, envio, formação. Não, se você não é fiel no pouco, você não será fiel no muito. Esses indivíduos que infelizmente estão aí só enchendo a cabeça de conhecimento, eles não terão ministérios bem-sucedidos. E quando eu falo ministério bem-sucedido, eu não falo ministério numérico, eu falo um ministério que glorifica a Deus, por ser fiel ao Senhor, por amor do Evangelho. Contemplamos muitas pessoas falando e estudando sobre a evangelização, mas pouquíssimas realizando essa obra. Às vezes você vai para uma igreja e tem 30 pessoas estudando sobre missões, estudando sobre evangelização, mas tristemente você não vê essas pessoas que estão estudando sobre isso vivendo essa realidade. É um negócio um tanto que incongruente, é um tanto que contraditório. Qual é o sentido de eu entender a respeito disso? É de fazer, é de executar, é de realizar. Então, infelizmente, as pessoas estão gastando muito tempo para entender. É uma coisa que o pastor Nogueira geralmente diz. Os indivíduos fazem seminário de missão transcultural para os árabes. Aí o indivíduo não vai. Ele faz para preparar outras pessoas para irem. E aí fica cheio de gente estudando para preparar pessoas e ninguém vai. Mas a única maneira que eles vão ter de ser salvos por meio de Cristo é se alguém for e proclamar. É um negócio incoerente. Eu acredito que isso muitas vezes está relacionado porque nós queremos holofotes. Nós queremos o mérito, mas não queremos o serviço. Nós queremos a glória, mas não queremos o trabalho. Nós queremos o reconhecimento,
mas não queremos de fato dar nossa vida para executar essa obra que o Senhor nos chamou a fazer. Por isso, queridos, com a vida dessa mulher aqui, nós aprendemos que para sermos fiéis a Deus na obra da evangelização, precisamos não necessariamente de uma vasta bagagem teológica, mas contudo precisamos de pelo menos 3 características indispensáveis que existiam na vida dessa mulher. Essa mulher, ela prova para mim e para você, que para que você seja um evangelizador, para que você faça missões, você não necessariamente precisa de uma vasta bagagem teológica, se tiver melhor. Eu quero passar o resto da minha vida estudando, eu quero passar o resto da minha vida crescendo mais teologicamente, mas não necessariamente para que eu faça missões eu preciso chegar a um determinado estado ou a um determinado nível intelectual de teologia para que assim faça. Então não é essa bagagem, você precisa de ter pelo menos 3 características que essa mulher aqui tinha, por isso ela fez missão. A primeira característica, ela compreendia que anunciar Jesus era uma das atividades mais importantes da quais ela deveria realizar. Ela amava fazer Cristo conhecido. Ela entendia, olha, fazer missão, evangelizar é algo extremamente relevante para a minha vida. É uma das atividades mais importantes que eu possa realizar. Nós precisamos ter essa característica em nós. Nós precisamos amar fazer Cristo conhecido. Não necessariamente ser cheio de teologia, mas amar fazer com que pessoas ouçam a respeito do Salvador. Ela amava tanto, ela amou tanto fazer Cristo conhecido, que ela abandonou o propósito inicial a qual tinha, que era levar o essencial para a sua casa, para anunciar o Senhor Jesus. Nós vamos ver, o Senhor salva ela, o que é que ela faz? Para que ela foi para aquele poço de Jacó? Ela foi pegar água. Ela foi certamente levar aquilo que a sua família, que a sua casa necessitava. Talvez estava lá os banheiros necessitando de água. Talvez estava lá seus filhos, ninguém sabe dizer se tinha ou não, mas possivelmente sim, necessitando de água. Talvez estava lá o homem que, embora não fosse o marido dela, estava necessitando de água. Mas sabe o que ela fez? Ela largou o cântaro. Ela não saiu com um cântaro nas costas. Ela, não, eu vou largar porque isso pode me impedir de chegar tão breve como eu desejo chegar para anunciar as virtudes do meu Salvador. Por quê? Porque ela amava fazer Cristo conhecido e nada para ela era mais importante do que isso. Mesmo suprir as necessidades familiares. Precisamos disso. Precisamos ter esse mesmo sentimento que ela teve. Mas infelizmente, queridos, nós estamos fazendo o contrário. Ela abandonou o que tinha necessidade, o que ela precisava para anunciar Jesus. E nós estamos abandonando a proclamação do Evangelho em troca do desnecessário. É isso que muitas vezes estamos fazendo. Ela abandonou o que ela precisava para proclamar. E muitas vezes nós abandonamos a proclamação para aquilo que é irrelevante, para aquilo que não precisamos. Nós gastamos mais tempo com aquilo que é secundário, nós damos mais ênfase, nós nos relacionamos muito mais com aquilo que é irrelevante do que com aquilo que tem um peso eterno, que tem um preço eterno. Muitas vezes amamos muito mais as redes sociais do que a proclamação do Evangelho, porque estamos muito mais envolvidos com as nossas redes sociais do que com pessoas que precisam ouvir o plano da salvação. Muitas vezes amamos muito mais o nosso videogame do que a proclamação do Evangelho, porque passamos muito mais tempo preocupados em como nós vamos passar de fase. Eu não sei nem qual jogo tem hoje, na minha época era GTA. GTA, o Máfia, só jogo de descrente, né? Jogo maldoso. A gente passa mais tempo se preocupando, rapaz, amanhã eu preciso me levantar porque eu tenho uma fase para me passar. Eu tenho que gerar o jogo. Minecraft, né? Um monte de coisa nova aí que está surgindo agora. Nossas preocupações são muito mais com coisas irrelevantes, com coisas transitórias do que aquilo que tem peso eterno, valor eterno. Aquilo que de fato é relevante para as nossas vidas, aquilo que de fato é nossa função, é nosso dever. Por isso, amado, fica claro que amamos muito mais as coisas vis desse mundo do que aquilo que tem um peso de eternidade. Isso porque a expressão do meu amor por algo está relacionado ao quanto eu me envolvo diretamente com ele. E se você se envolve pouco ou nada com a evangelização, você não ama fazer Cristo conhecido. Pastor, eu amo evangelizar. Eu amo ver pessoas conhecendo a Cristo.
Mas quanto do seu tempo você disponibiliza para pregar o evangelho? Pastor, pensando bem, eu não estou fazendo isso. Você não ama. A evidência do seu amor está diretamente ligado ao como você se relaciona com aquilo. Se você ama a sua esposa e não se relaciona bem com ela, e trata mal ela, e despreza ela, e não se preocupa em estar longe dela, isso não é amor. Se você não se envolve de forma alguma com a evangelização, você não ama a evangelização. Segunda coisa que precisamos ter, que essa mulher teve, e não necessariamente a bagagem teológica, mas essa característica que ela teve, é entender que a evangelização é extremamente necessária e urgente. Urgente, grave essa palavra, a evangelização é urgente. Jesus fala para os seus discípulos, vai ide para o mundo todo, pregue o evangelho, e ele fala de uma forma emergente, é urgente, tem que ir. Precisamos ter essa concepção, ela tinha. Ela poderia fazer de outra maneira, ela poderia pegar o cântaro e ir cantando devagarzinho, poderia dizer, estou cansada da viagem, amanhã eu prego, amanhã eu ensino, amanhã eu propago, mas não, ela largou e foi correndo. Imagina o que foi que ela fez assim que ela chegou no lugar onde ela queria. Foi conversar com a dona Maria da esquina, perguntar como é que está o preço do feijão. Não, ela foi pregar. Porque ela entendeu que a proclamação do evangelho é algo urgente, é emergencial. Ela poderia postergar, mas ela foi imediata ao cumprir com a sua missão. E é justamente por falta de entendimento dessa urgência que protelamos tanto e inventamos tantas desculpas para pregarmos o evangelho. Vamos aqui na conferência missionária, certamente vai ter pessoas que vão vir aqui dizendo, eu quero ser, eu quero falar, eu quero propagar, eu quero divulgar. Mas sabe o que vai acontecer? Toda essa emoção que ocorreu no culto, amanhã vai perder o peso. E a pessoa vai acordar no outro dia e vai dizer, sabe de uma coisa? Eu até ia hoje, mas eu tenho um negócio para resolver, amanhã eu vou, certeza, está fechado, eu vou lá, eu vou falar com aquelas pessoas que o pastor ali disse que nós deveríamos pensar para nos dedicarmos a evangelizar, e aí amanhã eu vou. No outro dia, mas será que está tudo bem com ela? Ela vai, e aí vai chegar a tantas desculpas que você vai desistir. Por que isso? Porque você não entende que a mensagem do evangelho é tão urgente como você imagina. Queridos, o que eu mais temo em minha vida é chegar no fim da minha história e fazer uma retrospectiva de toda a minha trajetória e perceber que eu gastei toda a minha vida naquilo que não tem valor eterno. Minha maior tristeza, o que eu mais temo é estar em um leito de hospital, olhar para trás e perceber que eu gastei minha vida só com aquilo que é transitório, só com aquilo que não tem valor nenhum, somente com aquilo que atendeu e que agradou os meus caprichos. Que Deus te guarde disso. Mas se você tiver e adotar essa característica de postergação, de protelação, é assim que você vai sentir. No último dia da sua vida, olhando para trás e viu que você gastou toda a sua história, todo o vigor, toda a força que você recebeu de Deus com nada, com aquilo que é transitório, com aquilo que não tem valor, com aquilo que não tem relevância. E a terceira característica que precisamos observar dessa mulher e termos para com que tenhamos uma vida missional, não necessariamente é ter uma bagagem teológica, mas é entender que assim como conhecer Jesus foi uma bênção para você, conhecer Jesus também é uma bênção para os outros. Ela entendeu isso, ela compreendeu isso. A Bíblia vai dizer, amados, que ela disse assim, olha, versículo 29, vinde, vede, venham, experimentem aquilo que um dia eu experimentei. Experimentem essa bênção, que foi bênção para a minha vida. Ela disse, venham, conheça o homem que eu conheci. Conheça o Salvador. Precisa existir isso no meu coração e no seu. Você foi salvo. Você foi alcançado pelo Evangelho. Isso é uma grande bênção para a tua vida. Isso que gera paz. Isso gera conforto para a tua alma. Isso gera certeza de que quando você morrer, você desfrutará de um plano eterno junto ao Pai.
você precisa também levar e mostrar essa bênção para as outras pessoas. É uma atitude, amados, extremamente egoísta de nossa parte. Desfrutarmos das bênçãos que Jesus nos deu e não nos esforçarmos para com que outras pessoas desfrutem também das mesmas. É egoísmo. Você sabe como é bom fazer parte de uma igreja. Você sabe como é bom ser salvo pelo Senhor. Você sabe como é bom ter um relacionamento com Cristo. E por que você não faz com que pessoas usufruam da mesma bênção que você usufruiu e está usufruindo? Porque você é egoísta. Porque você pensa só em você. Porque você pouco se importa com a graça de Deus sobre a vida dos outros. Se o seu problema está resolvido, que os outros se explodam. Infelizmente, as nossas atitudes muitas vezes falam isso, em outras palavras. Egoísmo. Mas ela não ficou só para ela poderia muito bem ser egoísta e dizer: eu vou passar o dia todinho com o Senhor, eu vou ficar caminhando contigo, eu vou esquecer o homem que eu tenho, eu vou esquecer as pessoas que moram na minha vila, eu vou esquecer as pessoas que me circundam, os meus familiares. Mas não, ela falou: foi muito bom te conhecer, Jesus, mas eu vou fazer com que pessoas usufruam da mesma bênção que eu usufruí. Eu vou falar, porque eu não sou egoísta. Eu quero que as pessoas que conheçam o Senhor que eu conheci e que desfrutem da graça da salvação como eu desfrutei. Essas características que nós precisamos. E a quarta desculpa e última que nós damos para não evangelizarmos é não evangelizarmos por entendermos que não temos qualidades morais ou méritos pessoais para com que nossa palavra seja credibilizada. Às vezes nós não evangelizamos por isso. Rapaz, é o seguinte, eu não evangelizo porque eu tive uma vida pregressa, né, pastor? Então o que eu falar não terá peso. Eu tive uma história ruim, de pecado, então eu não vou evangelizar. Pastor, eu não vou evangelizar porque eu sou um menino. Eu não vou evangelizar, pastor, porque eu tenho apenas 10 anos, 15 anos, 16, 17. Eu não vou evangelizar, pastor, porque eu sou apenas um estudante. Imagina eu chegar para uma pessoa formada para falar do evangelho? Não. Mas pastor, pode crer, pode esperar. Deixa só eu me formar. Deixa eu só ser médico para o senhor ver. Eu vou falar, por quê? Porque minha palavra vai ter peso. Rapaz, é um médico falando. Não é um menino de 16, não é uma menina de 15, não é um menino de 22. É um doutor. Deixa, pastor, o senhor vai ver, deixa só eu ser advogado, o senhor vê, vou sair falando de Jesus para todo mundo, e vou ainda endossar lá com a minha assinatura, doutor fulano de tal, falou de Jesus. Essa é a desculpa que nós utilizamos. Eu não tenho qualidades morais o suficiente para com que a minha palavra seja acreditada, eu não tenho habilidades, eu não tenho méritos próprios, eu não tenho nomenclatura o suficiente, eu não tenho distintivos o suficiente para com que a minha palavra seja ouvida. Eu sou apenas um menino, eu sou apenas um estudante, eu sou apenas um indivíduo que está iniciando a vida agora. Quarta desculpa que nós utilizamos. Mas com o exemplo dessa mulher, essa desculpa é destruída, porque ela não tinha qualidades morais, mas mesmo assim anunciou o Salvador. Ela era tida aqui, certamente, pelas características de vida dela, como uma prostituta. Mas ela pouco se importou com as qualidades morais que ela tinha. Eu vivi uma vida pregressa, então eu não vou anunciar, porque eu não tenho autoridade para isso. Você realmente não tem autoridade de salvação, de transformação, é da palavra. É tudo sobre a palavra, é tudo sobre a verdade, nada sobre você. É ela que faz, é o Espírito Santo que age, é Ele que transforma, e não as suas habilidades ou as suas credenciais. Pode ser que um médico fale de Jesus e o indivíduo que ouviu não se converta, porque o Espírito Santo não agiu. E pode ser que um menino de 10 anos de idade fale de Cristo e um doutor se quebrante diante do Senhor. Por quê? Porque a salvação não está nas minhas qualidades, nas minhas credenciais. A salvação é dependente completamente do poder do Espírito Santo sobre a vida do perdido. Tudo indica, amados, pela quantidade de relações que ela havia tido, ela era uma prostituta. Mas mesmo assim, Deus salvou pessoas por intermédio da vida dela. Ela não tinha aqui qualidades morais, mas mesmo assim, Deus usou a vida dela para salvar pessoas. Tudo indica, amados,
que pelo fato de ter ido ao poço buscar água, ela não era uma pessoa importante, mas mesmo assim, Deus salvou pessoas por intermédio da vida dela. Ela foi pegar água, certamente não era uma médica, um advogado, uma doutora, uma pessoa que tinha dinheiro, porque se fosse, ela não estaria fazendo e desempenhando essa função. Ela foi lá porque certamente ela era uma pessoa humilde, que vivia uma vida financeira escassa, mas mesmo assim, ela pregou o evangelho e pessoas foram salvas, porque o que salva pessoas não é a credencial que nós temos, o que salva pessoas não é a vida moral que nós temos, o que salva pessoas é o poder do Espírito Santo, através da pregação do evangelho. Por isso, meu irmão, não se exima da evangelização por causa do seu passado moral, ou por conta da sua falta de méritos pessoais. Não se exima. Sou pequeno, sou fraco, sou frágil, tenho limitações. Eu era o pior aluno da minha classe, eu era o mais bagunceiro. Não se exima. É o Senhor que salva, é o Senhor que transforma, é o Senhor que muda as vidas, é o Senhor que ratifica o seu evangelho. Não se exima, porque Jesus ama usar os que nada são. Ele ama. Sabe qual é a preferência de Jesus? Não é aqueles que são vistos pela sociedade como seres imponentes, proeminentes. A prioridade do uso de Jesus são ferramentas que as pessoas olham e dizem assim: esse aí vai dar em nada. Esse aí mesmo não. Sabe nem falar. Olha como é que ele se senta. Foi assim no decorrer da história. Veja os homens que Deus levantou. Veja lá Davi. Foi todos os filhos. Nem a Jessé nem se preocupou em buscar Davi. Ele falou: está faltando um. É o que está faltando aí. É o que está faltando. Veja lá José. Esse menino está doido, está dizendo que nós vamos se prostrar diante dele. Ô menino, vai te aquietar. Tu é de nada. É esses que Deus ama usar. É esses que Deus ama fazer com que vivam a evangelização, a obra missional, para com que assim o poder de Deus seja aperfeiçoado. Jesus tem preferência pelos desprezíveis, para com que assim toda glória seja somente dele. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 27 ao 29. 1 Coríntios 1, do 27 ao 29. Olha o que a Bíblia diz: mas Deus escolheu, presta atenção nessa palavra, Ele escolheu. Então se Ele escolheu é porque Ele tinha outras opções. Se Ele escolheu foi porque foi da preferência dEle. Quando você vai numa padaria, aquela que você gosta muito, comer aquela coxinha empada, sei lá o que vocês gostam aí, imagina a comida que você gosta muito. Quando você escolhe algo, é porque aquilo é sua preferência. Tenho só um problema com minha esposa, porque ela prefere tanta coisa, que às vezes quando a gente vai comer, a gente passa 1 hora para escolher e 10 minutos para comer. Mas quando eu escolho algo, é porque aquilo é da minha preferência. Eu prefiro aquilo. E olha o que a Bíblia diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele escolheu. Deus escolheu as coisas fracas. Pastor, mas eu sou muito fraco. Deus te escolheu. É fraquinho mesmo assim que Ele quer te usar. É desse jeito mesmo. É todo limitado assim como você é, que Ele quer usar a sua vida. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis. Pastor, mas eu sou vil. Eu não tenho nenhum atributo natural que venha gerar de alguma forma benefício. É isso. Você é a preferência de Jesus. Por isso, quando você se minimizar e dizer: rapaz, eu não tenho capacidade. Olha aí, rapaz, o pastor Nogueira prega tão bem, o evangelista Gilvan, eita, eles pregam tão bem, eu nunca vou pregar, eu não consigo, eu não tenho essa capacidade, eu sou muito pequeno, eu sou desprezível, eu sou vil, eu sou fraco, eu sou louco. Mas você é a preferência de Deus, é você que Ele quer usar. Ele escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis. As pessoas te desprezam na escola, na faculdade, as pessoas não acreditam em você, até mesmo dentro da igreja as pessoas olham para você e dizem: você não vai dar em nada, meu irmão, fica no teu canto aí calado, que senão tu vai atrapalhar. Você é a preferência de Deus.
Deus quer usar a sua vida. As desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são. Para quê? Para com que nenhuma carne se glorie perante Ele. Ele quer usar o fraco, justamente para com que a glória seja dele. Porque geralmente, quando aquele que muito sabe, aquele que tem muito conhecimento, muito intelectualismo, aquele que tem muitos distintivos, pregam e pessoas se convertem, nós somos tendenciosos a dar glória para o pregador. Se converteu por causa que foi o fulano que pregou. Nós somos danados para tirar a glória de Deus quando alguém proeminente faz alguma coisa, executa algum serviço para o reino de Deus. Mas quando é o irmãozinho, a gente olha para ele, rapaz, esse aí vai desmaiar. Esse aí vai ficar todo se tremendo. Esse aí é fraco. E vidas se convertem. E pessoas dizem que grande bênção foi o que ele falou. O que é que nós dizemos? Rapaz, não foi ele não, foi Deus. Só pode ter sido Deus mesmo. É por isso que Deus ama usar os fracos. Porque quando Ele usa os fracos, assim como eu e como você, toda glória vai para Ele. Quando Ele usa as pessoas que os outros rejeitam, que os outros reprovam, que os outros renegam, toda glória vai para Ele. Por isso não se retrai, amado, pois Deus confiou o Evangelho aos fracos, para com que a glória da salvação seja dele, não nossa. 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. O contexto aqui fala a respeito do Evangelho. O tesouro aqui que o texto menciona é o tesouro do Evangelho. E olha o que a Bíblia diz. Aonde Deus escolheu esconder esse tesouro. Aonde Deus escolheu guardar esse tesouro. Olha o que a Bíblia diz. 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, esse tesouro, o Evangelho é o tesouro, em vasos de barro. Nós temos um tesouro, uma grande riqueza, em vasos de barro. Quem são os vasos de barro? Somos eu, sou eu, é você, somos nós. Os fracos, os frágeis, os limitados, os cheios de deficiência. E o texto continua dizendo: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Para que ele coloca em vasos de barro? Para que ele coloca em ti, ele coloca em mim, que somos fracos? Para que ele coloca em ti e coloca em mim, que somos limitados? Para com que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ele ama ser glorificado quando um fraco é utilizado. Por isso, amado, quanto menor você se enxergue, mais preferível para Deus você é. Sou cheio de limitações. Cheio de limitações. Talvez no seminário eu seja o pior aluno de grego, o pior aluno de hebraico, talvez. Eu tenho uma séria dificuldade de entender algumas coisas, e é várias coisas. Enquanto a pessoa produz e assimila uma coisa em 10 minutos, eu passo meia hora para entender. A gente aqui deve estar no grego 5. Os meninos estão no nível grego 5, eu talvez esteja no nível grego 3. Limitações. Mas não é por consequência das minhas limitações que eu vou me eximir da minha responsabilidade. Eu tenho um chamado, Deus me vocacionou para isso, eu sou um cristão, eu tenho que anunciar o Evangelho. E eu não posso parar porque eu sou fraco, eu não posso parar porque eu sou limitado. Eu preciso ir avante. Eu preciso ir à frente, porque eu preciso ser fiel e obedecer o chamado de Deus para a minha vida. Eu não posso lutar contra isso, mesmo com as minhas limitações, fraquezas, deficiências, problemas. Assim também é você. Não se exima. O que Deus precisa de você é tão somente que você se coloque na posição de ser usado, é só isso. Não olhe para nós que estamos aqui admirados. Olha como Ele sabe, olha como Ele faz, é Deus. Tudo de bom que há em nós é Deus, é a graça de Deus. E o que precisamos é tão somente nos dispor a servi-lo. O que essa mulher fez foi simplesmente se dispor a servi-lo. Ela não olhou para as fraquezas, ela não olhou para as limitações, ela não olhou para a pequenez, ela não olhou para o seu estado moral, ela não olhou para os seus distintivos, ela olhou para Cristo e disse: esse tem poder de usar minha vida de maneira sobrenatural. Por isso, amados, não se exima,
partir de tudo isso, queridos, nós aprendemos que não há desculpas que justifiquem a não pregação do Evangelho. Nada justifica. Nada justifica você se eximir dessa realidade, dessa função. Até porque, queridos, no fundo, as desculpas que nós damos para a não evangelização, nada mais é do que a vergonha que temos da mensagem que devemos anunciar. Temos várias desculpas. Desculpas talvez bonitas para justificar. Mas a mãe dessas desculpas, a raiz dessas desculpas, é a vergonha que temos da palavra de Deus. É a vergonha que temos do Evangelho. Não pregamos não porque somos novos convertidos. Não pregamos não porque não somos missionários. Não pregamos não porque não temos bagagem teológica, então por isso eu não prego. Não pregamos não porque nos enxergamos fracos, mas não pregamos porque ainda não existe em nós o mesmo sentimento que existia em Paulo quando disse, capítulo 1, versículo 16 de Romanos, que falta em mim e em você para pregar o Evangelho é isso, é ter esse conceito que Paulo tinha, porque nós não pregamos, nós não divulgamos, porque quando chegamos perto dos nossos amigos descrentes, nós temos vergonha da mensagem, nós temos vergonha da palavra, nós temos vergonha do conteúdo, e nós pensamos, eu não vou falar aqui porque eles vão me chamar de careta, eu não vou pregar aqui porque eles vão brincar comigo, eu não vou pregar aqui porque eu vou ser ridicularizado, porque você tem medo, você tem vergonha da mensagem, você tem vergonha do Cristo que você serve, infelizmente. É por isso que Paulo diz, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, não me envergonho, pois é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O Evangelho é a maior, mais poderosa e melhor notícia que um homem perdido pode ouvir. Não se envergonhe dessa mensagem. Não deixe de pregar essa mensagem para os seus amigos do colégio, da faculdade, do trabalho, porque você tem vergonha. Eles é que devem se envergonhar por não se submeter a ela. Eles é que devem se envergonhar, se ridicularizarem você porque você crê nela. É isso que falta em mim. É isso que falta em você muitas vezes para pregarmos o Evangelho. Não é bagagem teológica. Não é necessariamente tempo de crente. Não é ser enviado. Não é ter um nível moral exacerbado, intelectual, relevante. É confiar, é crer, é entender que ela é poder de Deus e salva aquele que nela crê. Vamos orar.